Ora, vamos então proceder à resolução da questão aula número 4, nas duas versões. Temos que na figura 1 estão representados no referencial cartesiano o par ortográfico da função f, uma função linear, e os pontos a, b e c. Sabemos que a até é o ponto de coordenadas 2, 6, b é um ponto que tem abscissa 1 e que c é um ponto que tem ordenada 2. Mostrar que se tem que f de x é igual a 3x. Ora, então, f é uma função linear, então é do tipo f de x é igual a ax, em que o a, o coeficiente linear, vai ser o declive da reta AB, a representação gráfica da função f. Como é que se determina o valor a, o declive? Ora, quociente entre a abscissa, a ordenada de um ponto e a sua abscissa. Neste caso, eu tenho informação do ponto A, a ordenada de A é 6, a abscissa de A é 2, portanto, temos que o valor do declive da reta AB é 3, então o coeficiente linear da função f de x é 3 também. Então temos f de x é 3x, como queríamos mostrar. Completar a tabela. Ora, se f de x é dada pela expressão 3x, então se eu quero calcular a imagem do objeto 1, eu faço f de 1 é igual ao triplo de 1, que é 3. Ou seja, o que faz a função f é pega num objeto e devolve o seu triplo. Então aqui o objeto 1 é enviado para 3. De forma inversa, se eu quero saber qual é a imagem que é enviada para 2, f de x tem como expressão analítica 3x, fico aqui com uma equação de primeiro grau, que resolvida está x igual a 2 terços. Então o objeto 2 terços é enviado pela função f para 2. E também posso pensar que isto é aqui dividir por 3 ou mesmo multiplicar por 1 terço, que é exatamente a mesma coisa. 1.3. Determinar a imagem de menos 5 pela função f. f de menos 5, mais uma vez a expressão 3x, o triplo, 3 vezes o objeto menos 5, vai dar a imagem menos 15. f de menos 5, menos 15. f de a igual a 9. Qual é o objeto a que é enviado por f para 9? Novamente, f de a igual a 9 pode ser transcrito por 3a, o triplo de a é 9. a igual a 9 terços, igual a 3. Então, objeto, a imagem pela função f do objeto 1 terço. f de 1 terço é igual a triplo de 1 terço, que é 3 terços, ou 1, na forma irredutível. O objeto cuja imagem por f é menos 18. f de x igual a menos 18. Qual é a imagem? A imagem é menos 18. Qual é o valor cujo triplo é menos 18? O valor cujo triplo é menos 18 será, então, menos 18 terços, que é, efetivamente, menos 6. Na outra versão temos muito parecido, portanto, também uma função linear, a, b e c pontos do gráfico da função f. Sabemos que o ponto A tem coordenadas 2, 8, o ponto B tem abscissa 1 e o ponto C tem ordenada 3. Mais uma vez, se f é uma função linear, f é do tipo ax. O coeficiente linear a é também o valor do declive da reta AB e é dado pelo quociente entre a ordenada e a abscissa de um ponto. Neste caso, consideramos o ponto A, temos informação de ambas as coordenadas, temos
8, a ordenada de A, a dividir por 2, a abscissa de A, isto é 4. Então, temos logo que f de x é dado por 4x. Ou seja, a função f pega num objeto e devolve o seu quádruplo. Se eu quiser completar a tabela, eu terei que fazer f de 1, função f, 4 vezes o objeto, quádruplo de 1 é 4. A imagem de 1 por f é 4. Aqui temos ao contrário. A imagem é 3. Qual é o objeto que é enviado para 3 pela função f? F de x tem como expressão analítica 4x. 4x é igual a 3 quando x é igual a 3 quartos. Então, o objeto 3 quartos é enviado por f para 3. Determinar a imagem de menos 3 por f, ou seja, f de menos 3. F de menos 3, quádruplo de menos 3, menos 12. Então, f de menos 3 é menos 12. Aqui, ao contrário, qual o objeto? A, cuja imagem por f é 12. Ora, temos função f do objeto A devolve o seu quádruplo, portanto 4A. 4A é igual a 12 quando A é igual a 3, ou seja, 12 quartos 3. A imagem f envia o objeto 3 para 12. Aqui não pus. Se eu pensar aqui ao contrário, multiplica pelo inverso ou divide por 4. Se quiser passar da imagem para o objeto. Determina a imagem pela função f do objeto 1 quarto. Então, vou traduzir aqui em linguagem matemática. F de 1 quarto é igual a quádruplo de 1 quarto, que é 4 quartos, que é 1. 4 e 1 quarto são inversos, portanto, o seu produto dá 1. O objeto cuja imagem por f é menos 8. Quero calcular f de x, o valor da imagem, igual a menos 8. Quero saber qual é o objeto que é enviado para menos 8. F de x tem como expressão analítica 4x, portanto eu quero saber quando é que 4x é igual a menos 8 e, obviamente, que dá logo menos 2, ou seja, menos 8 quartos, que é menos 2. Fica então concluída a resolução da questão.